Olá, alunos, sejam bem-vindos ao canal da Astra Educa e hoje vamos estudar para o concurso da NAV Brasil Serviços de Navegação Aérea S.A., na disciplina de Legislação e Noções de Ética. Este conteúdo é muito importante porque a banca não quer apenas que você saiba o que diz a lei. Ela quer que você entenda como uma empresa pública funciona, quais são as obrigações de governança e integridade, quais são os deveres éticos no ambiente de trabalho e como se aplicam regras de transparência, anticorrupção e proteção de dados. E como a NAV Brasil atua em um setor altamente sensível, que é o de navegação aérea, o edital valoriza muito a lógica de segurança, conformidade, responsabilidade e prestação de contas. Eu vou organizar esta aula em uma linha de raciocínio contínua. Primeiro, a base constitucional da administração pública e as competências da União no setor. Depois, a natureza jurídica da NAV Brasil e a Lei 3.903/2019. Em seguida, o conjunto de normas que estruturam a governança e o funcionamento de empresas públicas, especialmente a Lei 13.303/2016, subsidiariamente a Lei 6.404/1976, decretos regulamentadores. Depois, ética, conduta e integridade, conflito de interesses, transparência e accountability. Na sequência, regime de pessoal sob CLT e diferenças para o regime estatutário. E, por fim, governança e controles, anticorrupção, improbidade, relações interpessoais e LGPD aplicada à realidade da empresa. Vamos começar pela introdução ao regime jurídico da administração pública e empresas públicas. Em concursos, regime jurídico é a expressão que resume o seguinte: a administração pública e as entidades que integram a atuação estatal não funcionam como um particular comum. Elas têm um conjunto de princípios e regras que impõem deveres mais rígidos, ao mesmo tempo atribuem certas prerrogativas para garantir o interesse público. O coração dessa disciplina está no artigo 37 da Constituição Federal, que consagra os princípios da administração pública: legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Legalidade, no setor público, tem um sentido específico e mais restritivo do que na vida privada. No setor privado, a regra é: o que não é proibido é permitido. Na administração pública, a regra é: só se pode fazer o que a lei autoriza. Para a NAV Brasil, isso se traduz em procedimentos formais para contratação, gestão de pessoas, uso de recursos, prestação de serviços e tratamento de informações. Em prova, a banca costuma transformar legalidade em situações concretas. Por exemplo, pode o empregado simplificar um procedimento criando um atalho informal? Não, porque procedimento envolve rastreabilidade, segurança jurídica e cumprimento de normas internas e externas. A legalidade também significa que decisões e atos devem ser fundamentados em norma aplicável e que a empresa pública deve ter regulamentos internos compatíveis com as leis que a regem. Impessoalidade significa que o serviço e as decisões não podem ser guiados por favoritismo, antipatia, vínculo pessoal, pressão externa ou interesse privado. Impessoalidade é tratar todos com critérios públicos. No ambiente de uma empresa pública, impessoalidade aparece em duas frentes. A primeira é o atendimento ao usuário e às partes interessadas, igualdade de tratamento, linguagem respeitosa, informações claras e sem privilégios. A segunda é a relação interna e a governança. Processos seletivos, designações e decisões devem seguir critérios objetivos, evitando pessoas certas para lugares certos por critérios pessoais. Em prova, a impessoalidade cai muito em perguntas sobre nepotismo, favorecimento, tratamento diferenciado e uso do cargo para obter vantagem. Moralidade administrativa vai além de não cometer crime. Moralidade significa que o comportamento institucional deve ser ético, leal, honesto e compatível com a finalidade pública. Um ato pode ser formalmente legal e ainda assim ser imoral se for orientado por malícia, por desvio de finalidade, por manipulação de regras para favorecer alguém ou por criar obstáculos indevidos ao cidadão. A banca gosta de explorar isso com exemplos do cotidiano: usar recursos da empresa para interesse privado, fazer exigências desnecessárias para punir alguém, pressionar subordinados com humilhação, aceitar presente de fornecedores ou pedidos de ajuda que criam dependência. Moralidade se conecta diretamente ao código de conduta e integridade. Publicidade é o princípio da transparência e da prestação de contas.
A administração pública deve dar conhecimento de seus atos, decisões e gastos, salvo hipóteses de sigilo previstas em lei, especialmente por segurança e proteção de dados. No contexto da NAV Brasil, publicidade não significa expor informações sensíveis de segurança operacional ou dados pessoais de empregados e usuários. Significa ter transparência institucional, permitir controle, disponibilizar informações de interesse coletivo e responder adequadamente a pedido de informação, conforme a legislação. Em prova, publicidade aparece como dever de divulgação e também como condição de eficácia de certos atos, além de se relacionar com a lei de acesso à informação. Eficiência é entregar resultados com qualidade, tempo adequado e bom uso de recursos. Eficiência não autoriza pular etapas legais. Eficiência no setor público e em empresas públicas significa aperfeiçoar processos, reduzir desperdícios, melhorar atendimento e aumentar confiabilidade, sempre dentro das normas. A banca gosta de cobrar a diferença entre eficiência e improviso. Eficiência exige padronização, planejamento, gestão de risco e melhoria contínua. Improviso é descumprimento de procedimento sob justificativa de rapidez. Agora, o edital traz um ponto específico: competências constitucionais da União no setor de navegação aérea. Esse tema é importante porque mostra porque a NAV Brasil existe dentro de uma lógica federal. A Constituição Federal atribui à União competências para explorar e organizar serviços de navegação aérea, infraestrutura aeroportuária, diretamente ou por delegação, e também competência legislativa sobre a aeronáutica. A leitura de prova aqui é: navegação aérea é matéria de interesse nacional, por envolver soberania, segurança, integração do território e padrões técnicos. Por isso, mesmo quando a descentralização administrativa e participação de empresas públicas, o tema permanece sob coordenação federal e sob regras técnicas rigorosas. Agora vamos ao conceito e natureza jurídica da NAV Brasil. O edital destaca que a NAV Brasil é uma empresa pública sob a forma de sociedade por ações. Isso é fundamental e gera várias consequências. Empresa pública é pessoa jurídica de direito privado, integrante da administração indireta, criada por lei, com capital exclusivamente público. Ela pode adotar a forma de sociedade anônima, como o edital ressalta. Isso significa que, embora ela seja direito privado em muitos aspectos, ela está submetida a regras de direito público quanto à finalidade, controle, transparência, princípios e governança, especialmente por ser estatal. Ser empresa pública em forma de SA também explica porque o edital inclui a Lei 6.404/1976, Lei das Sociedades por Ações, de forma subsidiária. A lógica é: a empresa pública, por ser estatal, não é uma SA igual a qualquer outra do mercado, mas utiliza a estrutura societária de SA para governança, administração, assembleias e contabilidade. Então, certas regras societárias são aplicadas, respeitando as particularidades do controle estatal e da lei das estatais. O edital aponta a regulamentação pela Lei 13.903/2019. Essa lei é o marco de criação e organização da NAV Brasil e define objetivos, natureza e finalidade da empresa, bem como aspectos do serviço de navegação aérea. Em prova, quando uma lei de criação aparece explicitamente, a banca costuma cobrar 3 coisas: qual é a finalidade institucional, qual é a natureza jurídica e qual é a vinculação administrativa. Finalidade institucional, no contexto de navegação aérea, costuma ser prestar serviços de navegação aérea e apoiar a infraestrutura de controle e segurança do tráfego aéreo nos termos definidos pela lei, dentro de padrões de segurança, continuidade e qualidade. O ponto é que o serviço de navegação aérea tem caráter essencial e envolve risco, então a finalidade não é apenas prestar serviço, é garantir segurança operacional e confiabilidade do sistema. Em questões, a banca pode cobrar que a NAV Brasil atua dentro de um modelo de interesse público, mesmo sendo pessoa de direito privado. Vinculação ao Ministério da Defesa e relação com o Comando da Aeronáutica. O edital pede que você compreenda a relação institucional. Em termos de prova, a ideia central é: a NAV Brasil não é uma empresa pública qualquer, porque o setor aéreo está diretamente ligado à soberania e defesa, além da infraestrutura civil. O Comando da Aeronáutica, por meio de suas estruturas, tem papel histórico e normativo no controle do espaço aéreo e nos padrões de navegação e tráfego.
Então a NAV Brasil opera dentro de coordenação e integração com essa estrutura, e isso explica por que governança, segurança, controles e conformidade são tão exigidos. Agora vamos para a legislação específica aplicável à NAV Brasil. Começamos detalhando a Lei 13.903/2019, com foco no que costuma virar questão objetiva. Primeiro, criação e natureza. A lei cria a NAV Brasil como empresa pública e define sua forma societária. Em prova, isso aparece como qual a natureza jurídica: empresa pública, pessoa jurídica de direito privado, integrante da administração indireta, sob forma de sociedade por ações com capital público. Segundo, objetivos e finalidade. A lei descreve o objetivo de prestar serviços de navegação aérea e atividades correlatas conforme o escopo legal. A banca pode cobrar termos como serviços de navegação aérea, apoio e gestão de infraestrutura e continuidade e segurança, e pode apresentar alternativas que confundem a finalidade com atividades típicas de outras entidades do setor. Então, cuidado é não misturar a NAV Brasil com órgãos reguladores, com companhias aéreas ou com entidades de infraestrutura aeroportuária em sentido amplo. A NAV Brasil presta serviço, não regula. Regulação e normatização do setor têm outras instâncias específicas. Em prova, essa distinção é comum. Terceiro, organização e serviços. A lei costuma definir que a empresa deve operar com padrões e regras técnicas e administrativas, estabelecendo parâmetros de organização e prestação. A banca pode cobrar que a prestação deve seguir diretrizes e normas do setor e que há responsabilidade institucional. Também pode cobrar a ideia de que a empresa deve manter transparência e controles compatíveis com estatais, conectando com a Lei 13.303/2016. Agora, a Lei 13.303/2016, Estatuto Jurídico das Empresas Públicas e Sociedades de Economia Mista. Para concursos, essa lei é um grande eixo de governança e contratações. Mesmo quando o edital não aprofunda a licitação e contrato, ele cobra governança, transparência e controles internos. A Lei 13.303 foi criada para fortalecer a integridade e eficiência das estatais, reduzindo riscos de corrupção, interferência indevida e fragilidade de controles. A banca costuma cobrar a lei em 3 blocos: governança e administração, transparência e controles, e regras de integridade e gestão de riscos. Governança corporativa em estatais inclui estrutura de administração e mecanismos de controle. Em geral, uma estatal em forma de SA tem instâncias como Assembleia, Conselho de Administração, Diretoria, quando aplicável, Conselho Fiscal e comitês. A lei estabelece parâmetros para funcionamento, para qualificação de dirigentes e para evitar conflitos de interesse. O que a banca quer ver é: a estatal deve ter administração profissional, com responsabilidade, transparência e controle, e decisões devem ser registradas e justificadas. Transparência e controles internos. A lei exige práticas de divulgação de informações, auditoria interna, comitês e controles de conformidade, além de mecanismos de integridade. Em prova, a banca pode perguntar por que a lei existe: para garantir que a estatal opere com padrões de governança semelhantes aos exigidos do mercado, mas com reforço do controle público, devido ao uso de recursos públicos e ao interesse coletivo. Direitos e obrigações da empresa pública. A empresa pública tem autonomia administrativa dentro de seu objeto, mas tem dever de respeitar princípios da administração pública, políticas públicas e regras de controle. Os empregados devem agir conforme o Código de Conduta e as normas internas. A lei reforça que a estatal deve prevenir corrupção e desvios, com programas de integridade. Agora, a Lei 6.404/1976, Lei das Sociedades por Ações. Aqui o edital diz aplicação subsidiária. Isso significa que, naquilo que a lei das estatais e a lei específica não regularem de forma diversa, a organização societária segue a lei das SA. O que cai em prova, normalmente, é a noção de administração societária. Assembleia Geral como instância deliberativa dos acionistas, Conselho de Administração como órgão colegiado estratégico e de supervisão, diretoria como órgão executivo e de gestão cotidiana. A banca pode cobrar também a ideia de demonstrações financeiras, auditoria e deveres fiduciários dos administradores, como dever de diligência e lealdade. O ponto mais importante para o candidato de ensino médio é entender a lógica.
Como a NAV Brasil é uma SA estatal, há regras de governança e de administração colegiada, com prestação de contas, auditoria e transparência. Isso explica por que integridade e conformidade são tão cobradas. Agora os decretos citados. Decreto 8.945/2016, Decreto 10.589/2020. Decretos, em concurso, aparecem para detalhar e operacionalizar a aplicação da Lei 13.303 e as regras internas de gestão. O que cai normalmente são conceitos de regulamentação. O decreto não cria a lei do nada, ele detalha como a lei será aplicada, criando procedimentos, critérios e estruturas internas. Em prova, o ponto é saber que existem normas regulamentares específicas para estatais, que tratam de governança, indicação de dirigentes, controles, integridade e transparência, e que a NAV Brasil, por ser estatal, se submete a esse conjunto normativo. Agora entramos no bloco 3, ética, conduta e integridade no serviço público e na NAV Brasil. O edital menciona o Código de Ética, Conduta e Integridade da NAV Brasil. Em concursos, quando o edital cita um Código de Ética Institucional, a banca costuma cobrar valores, padrões de conduta, conflitos de interesse, relação com usuários, canais de denúncia e consequências de infrações éticas. O Código de Ética tem finalidades claras. Ele define padrões mínimos de comportamento, protege a reputação institucional, orienta decisões em situações em que a regra não é óbvia e fortalece a cultura de integridade. Em uma empresa de navegação aérea, integridade não é tema bonito, é componente de segurança e de confiança pública. Conduta antiética em setor crítico pode ter consequências sobre processos, decisões, contratações e até sobre a percepção de segurança e credibilidade. Valores institucionais típicos em códigos de integridade incluem integridade, transparência, respeito, responsabilidade, legalidade, imparcialidade e compromisso com a segurança. Integridade é agir corretamente mesmo sem supervisão, recusando vantagens indevidas, evitando atalhos. Transparência é registrar, comunicar e permitir auditoria. Respeito é tratar colegas, usuários e parceiros com dignidade, sem discriminação. Responsabilidade é assumir consequências de atos e cumprir deveres. Padrões de conduta no ambiente de trabalho envolvem postura profissional, cumprimento de horários, zelo por recursos, uso correto de sistemas, sigilo quando necessário, respeito à hierarquia sem submissão a ordens legais e comunicação institucional adequada. Em prova, a banca pode colocar casos de conduta, como compartilhar senha, imprimir documentos pessoais com recursos da empresa, utilizar e-mail institucional para fins privados ou comentar dados sensíveis em redes sociais. A resposta correta, dentro de ética e integridade, é que essas condutas violam padrões e aumentam o risco institucional. Obrigações éticas dos empregados e colaboradores incluem evitar conflito de interesses, não aceitar presentes vantagens indevidas, tratar todos com impessoalidade, reportar irregularidades por canais adequados, proteger informações e dados pessoais e agir com urbanidade no atendimento. Em prova, também aparece dever de cooperação. Não é ética apenas não roubar. Ética inclui colaborar, não sabotagem, não assédio e não humilhação. Agora, comportamento ético e cidadania corporativa. Respeito à diversidade, igualdade e direitos humanos. Esse tema cresce em provas. A empresa pública, como instituição estatal, deve respeitar direitos fundamentais, políticas de diversidade e igualdade. Isso inclui ambiente de trabalho livre de discriminação por raça, gênero, orientação sexual, religião, idade e deficiência. Inclui linguagem respeitosa e combate a assédio moral e sexual. A banca pode cobrar cidadania corporativa como a ideia de que a empresa tem responsabilidade social e compromisso com o cidadão, porque sua atuação impacta a coletividade. Relação com usuários, clientes e sociedade. Em uma empresa de navegação aérea, o público não é apenas o cliente pagante em sentido privado. O serviço influencia a segurança e fluxo de pessoas e cargas. Então, ética no atendimento significa clareza, correção, respeito e responsabilidade. Significa também não disseminar boatos, não divulgar informações que possam gerar pânico ou risco e seguir canais oficiais de comunicação. Conflito de interesses e transparência. Conflito de interesses ocorre quando o interesse privado do empregado pode influenciar ou parecer influenciar decisões da empresa.
E o parecer influenciar é tão grave quanto influenciar, porque destrói confiança. Exemplos típicos: ter participação em empresa fornecedora, orientar a contratação em benefício de parente, usar informação interna para favorecer terceiros, receber presente ou promessa de vantagem para facilitar procedimento. A banca vai cobrar que a prevenção é obrigação. Identificar, comunicar e se afastar de decisões quando houver conflito, seguindo o procedimento interno. Procedimentos para comunicação de conflito e transparência e canais de denúncia. Programas de integridade funcionam quando há canal seguro para relatar irregularidades, com confidencialidade e proteção contra a retaliação. A banca pode cobrar que denúncia deve ser feita em canais oficiais, que a empresa deve apurar com seriedade. Também pode cobrar a diferença entre denúncia responsável e difamação. Você não deve espalhar acusações sem prova, deve encaminhar aos canais adequados. Responsabilidade e prestação de contas, accountability. Accountability é responsabilidade com prestação de contas. No setor público e em estatais, isso é central. Decisões devem ser registradas, justificadas e auditáveis. A banca pode cobrar que o empregado público deve agir com transparência e registrar atos, porque isso protege o interesse público e protege o próprio empregado de acusações injustas. Consequências de atos antiéticos incluem sanções disciplinares internas, dependendo do caso, responsabilidade civil e penal. Agora o bloco 4, regime de pessoal e normas trabalhistas aplicáveis, com foco na CLT. Esse é um ponto muito importante. Empregados da NAV Brasil, em regra, estão sob regime seletista, não estatutário. Isso significa vínculo de emprego regido pela consolidação das leis do trabalho, com direitos como férias, FGTS, 13º, jornada, adicionais, e também deveres e regras de disciplina conforme normas internas e legislação trabalhista. Diferença entre regime estatutário e seletista. Estatuto rege servidor público ocupante de cargo efetivo, com regime jurídico próprio e estabilidade conforme regras. CLT rege empregado público, com vínculo contratual de trabalho, sujeito a concurso em regra para ingresso, mas com regime de emprego. Isso gera diferenças em desligamento, regime previdenciário e gestão disciplinar. Em prova, a banca pode cobrar que, mesmo sendo seletista, o empregado de empresa pública está submetido aos princípios do artigo 37 e à exigência de concurso para ingresso, além de regras de transparência e controle. Direitos e deveres na CLT: jornada, descanso, férias, adicionais, proteção à saúde e segurança do trabalho e deveres de cumprir ordens legais, agir com diligência e boa-fé. Mas atenção! No contexto de empresa pública, além da CLT, há regulamentos internos e códigos de conduta que complementam deveres, sempre respeitando a lei. Agora o bloco 5. Transparência, controle e governança. Transparência pública, acesso à informação e transparência ativa e passiva. Transparência ativa é o dever de publicar informações sem que o cidadão precise pedir, como dados institucionais, contratos, relatórios e estrutura. Transparência passiva é o dever de responder pedidos de informação dentro de prazos e regras. A banca pode cobrar que transparência tem limites. Dados pessoais e informações sensíveis podem ser protegidos por sigilo legal. Em prova, o ponto é equilibrar LA com LGPD e com segurança institucional. Governança corporativa. Princípios de governança aplicáveis às empresas públicas. Governança é o conjunto de mecanismos de direção, controle e avaliação. Em estatais, inclui estrutura de administração colegiada, políticas de integridade, gestão de riscos, auditoria interna, controles e comitês. A banca cobra que governança reduz fraudes, melhora a eficiência e aumenta a confiança social. Controle externo e interno. Controle interno é exercido dentro da entidade e na estrutura do executivo, com auditoria e controle de conformidade. Controle externo é exercido por tribunais de contas, poder legislativo e outras instâncias conforme o ordenamento. Controle social é participação da sociedade por transparência e mecanismos de fiscalização cidadã. A banca pode cobrar que estatais têm obrigação de prestar contas, se que decisões e contratos podem ser auditados. Agora o bloco 6, legislação anticorrupção e normas relacionadas. Lei 12.846/2013, Lei Anticorrupção. Em provas, a banca cobra o conceito de responsabilização de pessoa jurídica por atos contra a administração pública, nacional ou estrangeira.
Mesmo que o empregado seja pessoa física, a empresa pode ser responsabilizada por atos praticados em seu interesse ou benefício. A lei prevê sanções administrativas e civis, como multa e publicação extraordinária da decisão condenatória, além de acordos de leniência em certas condições. O ponto de prova é que compliance e integridade não são opcionais, são formas de reduzir risco e responsabilização. Lei de Improbidade Administrativa, Lei 8.429/1992. Para concurso, você deve saber que improbidade trata de atos que atentam contra a administração pública, com categorias como enriquecimento ilícito, dano ao erário e violação a princípios, conforme o texto legal vigente e suas atualizações. A banca pode cobrar noções de sanções, perda da função, suspensão de direitos políticos, multa, proibição de contratar e ressarcimento, conforme o tipo e decisão judicial. Também pode cobrar que improbidade é responsabilização de agente público e terceiros que induzam ou se beneficiem, conforme regras. E pode cobrar a diferença entre legalidade simples e improbidade. Improbidade exige elementos mais graves, e a legislação atual reforça a necessidade de dolo em vários tipos, então cuidado com generalizações. Aplicação de normas de integridade e compliance. Compliance é conformidade com normas e padrões internos e externos. Em integridade, o foco é prevenir, detectar e responder a irregularidades. Conceitos de risco. Risco é a possibilidade de evento que cause dano ou perda. Gestão de integridade envolve mapear riscos, criar controles preventivos, treinar pessoas, criar canal de denúncia, investigar e aplicar sanções. Em prova, a banca pode perguntar qual a função de um programa de integridade, prevenir e reduzir irregularidades, fortalecer cultura ética e proteger a instituição. Agora o bloco 7, ética e relações interpessoais no ambiente de trabalho. Comunicação e relacionamento profissional. A banca cobra postura profissional, comunicação clara, respeitosa e eficiente. Isso envolve ouvir, orientar, evitar agressividade e registrar informações relevantes. Postura profissional inclui assiduidade, pontualidade, disciplina e cumprimento de normas. Em empresa pública, isso se conecta à eficiência e à moralidade. Relações interpessoais saudáveis aumentam produtividade e reduzem erros. Responsabilidade civil e profissional. Aqui a ideia é: condutas contrárias à ética podem gerar danos a terceiros e à instituição, e isso pode gerar dever de indenizar e sanções. Mesmo que o edital não peça teoria completa de responsabilidade, ele quer que você entenda que comportamento no trabalho tem consequência jurídica e administrativa. Agora o bloco 8, noções de segurança da informação e proteção de dados com LGPD. A LGPD define dados pessoais como informação relacionada à pessoa identificada ou identificável. Dados sensíveis incluem informações de saúde, biometria e outros. No contexto da NAV Brasil, pode haver tratamento de dados de usuários, empregados, prestadores, registros operacionais. A banca cobra princípios, finalidade, adequação, necessidade, transparência, segurança, prevenção e responsabilização. E cobra medidas práticas, controle de acesso, segregação de perfis, logs, cuidado com compartilhamento, proteção contra vazamentos e política interna para tratamento de dados. A aplicação da LGPD na NAV Brasil exige duas ideias de prova. A primeira é que tratar dados exige base legal e finalidade pública ou contratual, e deve ser proporcional. A segunda é que proteção de dados não elimina a transparência, mas exige que transparência seja feita com cuidado, divulgar informação pública sem expor dados pessoais desnecessários. Isso liga a LGPD à ética e à governança. Vamos aprofundando a Lei nº 13.903/2019, porque em provas de empresas públicas a lei de criação é sempre uma fonte de cobrança literal e direta. Quando uma lei cria uma empresa, ela normalmente define 4 coisas: a natureza jurídica, o objeto social, a vinculação administrativa e as diretrizes gerais de funcionamento. A banca gosta de cobrar isso em forma de alternativa curta, tipo a NAV Brasil é o quê? Para que foi criada, a quem se vincula, qual serviço presta. A natureza jurídica, como já vimos, é empresa pública sob a forma de sociedade por ações. Isso significa 2 consequências importantes que a banca pode explorar. Primeira,
é pessoa jurídica de direito privado, então seus empregados são seletistas em regra e sua gestão possui características empresariais de governança. Segunda, é integrante da administração indireta e exerce atividade de interesse público e estratégico, então deve observar princípios constitucionais, padrões de transparência e controle, além das regras do Estatuto das Estatais. O objeto social, em linhas gerais, é prestar serviços de navegação aérea e atividades correlatas dentro do escopo definido em lei e normas do setor, garantindo continuidade, segurança e qualidade. Aqui a banca pode tentar confundir serviço de navegação aérea com regulação do setor aéreo ou exploração comercial do transporte aéreo. Não confunda. Navegação aérea é o conjunto de serviços e infraestrutura que permite o fluxo seguro e ordenado do tráfego aéreo. Não é companhia aérea. Não é órgão regulador. É serviço técnico operacional integrado a um sistema nacional. A vinculação ao Ministério da Defesa e a relação com o Comando da Aeronáutica merece atenção por um motivo. A banca pode transformar isso em questão de cadeia institucional. Em provas, isso aparece como: a empresa integra a administração indireta e se relaciona com a Estrutura Federal de Defesa e Aeronáutica. A lógica é: a coordenação setorial, padrões técnicos e requisitos de segurança. A NAV Brasil deve operar com governança e com articulação institucional adequada, o que reforça a importância de protocolos, conformidade e controle. Agora vamos aprofundar a Lei nº 13.303/2016, o Estatuto das Estatais, porque ela é a grande matriz de governança e integridade. O edital pede direitos e obrigações da empresa pública e regras sobre governança, transparência e controles internos. Então, em prova, você precisa entender os pontos que viram questão objetiva. O primeiro ponto é o sentido da Lei 13.303. Ela existe para criar um regime jurídico específico para estatais, unindo lógica empresarial com controles e integridade do setor público. Em outras palavras, ela tenta resolver um problema. Estatal tem recursos públicos, finalidades públicas, mas opera com contratos e decisões empresariais. Sem regras claras, há risco de corrupção, aparelhamento e ineficiência. A lei, então, reforça a governança, controles, transparência e responsabilização. O segundo ponto são os pilares de governança. Governança, para concurso, significa estrutura de decisão e controle. A lei impõe exigências de integridade, gestão de riscos, controles internos e transparência. Isso envolve políticas formais, canais de denúncia, auditoria interna e critérios de escolha e atuação de administradores. A banca pode cobrar gestão de riscos e controles internos como obrigações. Gestão de risco significa identificar riscos relevantes, avaliar probabilidade e impacto e definir medidas de controle. Em empresa pública, riscos incluem riscos operacionais, riscos de conformidade, riscos de fraude, riscos de reputação e riscos de segurança da informação. Controles internos são mecanismos para reduzir esses riscos, segregação de funções, validações, auditorias, trilhas de auditoria em sistemas, controle de acesso e aprovação por instâncias. Transparência é outro pilar. A lei das estatais reforça a obrigação de divulgar informações relevantes, relatórios, demonstrações financeiras, governança e dados sobre gestão e controles, respeitando sigilos legais. A banca cobra a ideia de transparência como instrumento de controle social e institucional. Outro ponto que a Lei 13.303 costuma gerar em prova é a ideia de integridade na relação com fornecedores e contratações. Mesmo quando o edital não lista a parte de licitações detalhadamente, ele sempre cobre o espírito. A estatal deve contratar com critérios públicos, evitando favorecimento, com formalização e rastreabilidade. Então o candidato precisa entender que contratação em estatal não é contratar como particular. Existe um regime com regras internas, procedimentos e controles. Agora a Lei nº 6.404/1976, Lei das Sociedades por Ações, aplicada subsidiariamente. Aqui o edital foca em administração societária. Para a prova, você precisa entender a estrutura básica de uma SA, porque isso é base de governança. Em uma SA, a Assembleia Geral é a instância máxima dos acionistas. Em uma empresa pública, o acionista é o Estado, representado conforme regras. O Conselho de Administração é um órgão colegiado que define diretrizes e
supervisiona a gestão. A diretoria é o órgão executivo que administra o dia a dia. E o Conselho Fiscal, quando instalado, fiscaliza atos de administração e demonstrações contábeis. A banca pode perguntar qual órgão define diretrizes e supervisiona, qual executa, qual delibera como acionista. E também pode cobrar que administradores têm deveres de diligência e lealdade e podem responder por atos de gestão. Outro ponto típico da lei das SA é que a empresa deve manter demonstrações financeiras, auditoria e registros, e isso se conecta diretamente à prestação de contas e ao controle externo. Agora os decretos citados, Decreto número 8945, 2016, Decreto número 10, 589, 2020. Em concursos, decretos são cobrados como normas regulamentares que detalham a aplicação de leis. Esses decretos reforçam procedimentos e parâmetros para a governança de estatais, critérios para indicação de administradores, funcionamento de conselhos, exigências de compliance e transparência. A banca pode explorar a lógica de que a lei estabelece princípios e obrigações, e o decreto detalha como implementar. Então, em questões, aparece algo como qual norma regulamenta ou qual instrumento detalha exigências de governança. E aparece também a ideia de que decretos não podem contrariar a lei, mas podem orientar procedimentos e padrões internos. Agora vamos para o bloco de transparência, controle e governança de forma mais aplicada, porque é o tipo de situação que banca adora. O que fazer diante de um pedido de informação? O que fazer diante de suspeita de irregularidade? Qual canal utilizar? Qual documento deve registrar a decisão? Transparência pública envolve transparência ativa e passiva. Transparência ativa é divulgar, de forma permanente, informações institucionais relevantes, estrutura, programas, contratos, relatórios, dados orçamentários financeiros, conforme regras. Transparência passiva é responder pedidos de informação. A banca costuma cobrar que o cidadão não precisa justificar o pedido e que há prazos e formas de resposta. Mas também cobra que existem limites, dados pessoais e informações protegidas por sigilo legal não são divulgadas indiscriminadamente. Em empresa de navegação aérea, além de dados pessoais, podem existir informações sensíveis por segurança operacional e estratégica. Então a resposta correta em prova geralmente é atender o pedido com transparência, mas proteger dados pessoais e informações sensíveis, fundamentando eventual negativa ou fornecendo acesso parcial com tarja e anonimização quando cabível. Controle interno e externo. Controle interno envolve auditoria interna, controles de conformidade, corregedoria ou unidades equivalentes e mecanismos de integridade. Controle externo envolve órgãos de controle, como tribunais de contas e outros mecanismos de fiscalização, além do controle social por transparência. Em prova, um erro comum é achar que controle é perseguição. Não é controle, é proteção institucional. Ele reduz risco de fraude, melhora a eficiência e dá legitimidade ao gasto público. Agora, legislação anticorrupção e improbidade, com aplicação prática em estatais. Lei 12.846/23, Lei Anticorrupção, é muito cobrada em noções. Ela estabelece responsabilização administrativa e civil de pessoas jurídicas pela prática de atos contra a administração pública. Isso significa que, se uma empresa privada suborna um agente público ou frauda a licitação, ela pode ser sancionada. Mas o edital traz esse tema porque a NAV Brasil se relaciona com fornecedores, prestadores de contratos, então precisa de mecanismos para prevenir corrupção, exigir integridade na cadeia e apurar irregularidades. Para a prova, guarde o essencial. A lei anticorrupção foca na pessoa jurídica. Há sanções como multa e publicação da decisão, além de mecanismos como acordo de leniência, quando a empresa colabora com investigação e atende requisitos. E, principalmente, a existência de programa de integridade pode ser fator relevante na avaliação e mitigação de sanções, dependendo do caso e da regulamentação. Então, em prova, compliance não é enfeite, é instrumento de redução de risco e de responsabilização. Lei 8.429/1992, improbidade administrativa, aparece no edital como noção. Improbidade é responsabilização civil por atos que violam a administração pública, com consequências como ressarcimento, perda de função, suspensão de direitos políticos e multa, conforme o caso e decisão judicial. O ponto de prova aqui é entender que improbidade é mais do que irregularidade.
Ela envolve gravidade em muitos tipos, exige dolo conforme redação atual e jurisprudência. Para concurso de nível médio, o examinador geralmente cobra o básico. Improbidade atinge agentes públicos terceiros que se beneficiem e tem sanções graves. Agora, aplicação de normas de integridade e compliance. Aqui o edital quer que você domine conceitos de risco e controles preventivos. Risco é a possibilidade de evento que cause dano. Gestão de integridade é identificar riscos de fraude e corrupção, implementar controles, treinar pessoas, auditar e responder a incidentes. Em empresa pública, controles preventivos incluem segregação de funções, trilhas de auditoria nos sistemas, gestão de acessos, regras claras de aprovação, transparência em contratações, due diligência de fornecedores e canal de denúncias. Agora vamos para a ética e relações interpessoais com situações práticas, porque isso é exatamente o que a banca usa para avaliar maturidade. Comunicação clara e respeitosa. No ambiente de trabalho, especialmente em área técnica e crítica como navegação aérea, falhas de comunicação podem gerar risco operacional. Então, comunicação ética é objetiva, correta, respeitosa e registrada quando necessário. O que a banca cobra? Evitar boatos, evitar mensagens vagas, confirmar entendimento, não usar linguagem agressiva e manter profissionalismo. Postura profissional, assiduidade, disciplina e zelo. Assiduidade é estar presente e cumprir jornada. Disciplina é cumprir normas e procedimentos. Zelo é cuidar dos recursos e do ambiente, incluindo sistemas e informações. Em prova, a banca pode perguntar o que é conduta esperada. Seguir procedimentos, não improvisar com risco, registrar ocorrências e comunicar por canais adequados. Responsabilidade civil e profissional por condutas antiéticas. Isso aparece em perguntas como: um empregado compartilha senha e ocorre vazamento. A consequência? Sim, porque houve violação de política de segurança e pode haver responsabilização interna e externa. Um empregado deixa de reportar conflito de interesses e participa de decisão. A consequência? Sim, porque conflito de interesses compromete lisura e pode gerar sanções. Agora vamos para o núcleo mais cobrado em ética: conflito de interesses. Eu quero que você memorize uma lógica que resolve qualquer questão. Conflito de interesses não exige corrupção consumada. Basta risco de influência indevida ou aparência de parcialidade. O procedimento correto é identificar, comunicar e se afastar, conforme política interna. Em prova, as alternativas erradas são as que sugerem resolver informalmente ou aceitar porque é pequeno. Exemplos típicos. Se um fornecedor oferece brinde ou vantagem, a conduta segura é recusar ou seguir procedimento interno de registro e destinação conforme código, nunca aceitar por conta própria. Se um parente participa de empresa que concorre em contratação, a conduta é declarar impedimento e não participar. Se você tem acesso à informação interna e alguém pede antecipação, a conduta é negar e orientar para canais oficiais. Se você observa a irregularidade, a conduta é registrar e usar canal de denúncia, não espalhar em grupos informais. Transparência e canais de denúncia. A banca pode cobrar como denunciar. A resposta correta é: por canal institucional, com relato objetivo, sem exposição desnecessária, preservando confidencialidade e evitando retaliação. E a empresa deve proteger denunciante de boa-fé. Isso é parte do programa de integridade, accountability e prestação de contas. Em empresas públicas, tudo deve ser rastreável. Decisão sem registro vira risco. Então, o comportamento certo é documentar, registrar e justificar. Isso vale para atendimento, para decisões internas e para gestão de recursos. A banca pode cobrar que registros e relatórios são instrumentos de prestação de contas. Agora o bloco final. Segurança da informação e LGPD com aplicação à NAV Brasil. A LGPD estabelece princípios e obrigações para tratamento de dados pessoais. Dados pessoais são informações que identificam ou podem identificar alguém. Dados sensíveis são categorias protegidas com maior rigor. No setor público e nas estatais, o tratamento de dados deve ter base legal e finalidade, deve ser mínimo necessário e deve ter medidas de segurança. Em prova, o examinador gosta de colocar situações como: pode divulgar lista com CPF de usuários. Não. Pode compartilhar dados por aplicativo pessoal. Não. Pode coletar dados que não têm finalidade. Não.
pode manter dados sem controle de acesso. Não. A aplicação na NAV Brasil, em termos de prova, envolve 4 cuidados: controle de acesso por perfil, registro de quem acessa, segurança de armazenamento e comunicação, e política de retenção e descarte conforme finalidade e norma. Também envolve treinamento de empregados, porque a maioria dos incidentes de segurança é humana. Clicar em link malicioso, abrir anexo, compartilhar senha. Agora feche essa disciplina com um método de resposta para qualquer questão. Quando o item for sobre princípios do artigo 37, você identifica qual princípio é acionado: legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade ou eficiência. Quando for sobre NAV Brasil como empresa pública, você responde: empresa pública, SA, Lei 13.903, vinculada ao setor de defesa e aeronáutica, sujeita à Lei 13.313, a governança. Quando for sobre ética, você pensa em integridade, conflito de interesses, canais de denúncia, respeito e responsabilidade. Quando for sobre transparência, você pensa em LA e limites com LGPD e segurança. Quando for sobre anticorrupção e improbidade, você pensa em responsabilização, controle e prevenção por compliance. Quando for sobre regime de pessoal, você lembra CLT e deveres seletistas combinados com princípios públicos. E quando for sobre dados, você aplica LGPD. Finalidade, necessidade, segurança e responsabilização.